Saudações trabalhistas a todos, vamos começar aqui mais um vídeo no nosso canal. Eu sou Ricardo Herete e vamos comentar as notícias mais importantes do dia. Eu peço que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações. Então, o dia começou hoje com o post da Secretaria de Comunicação do Governo sobre o Dia do Agricultor. Uma imagem do que seria um agricultor, né, carregando uma espingarda. É a simbologia desse governo, né, que parece ter uma fixação enorme em armas, nesse quesito de proteção, e que nesse caso nada tem a ver com a agricultura em si, né. A gente sabe que os donos de terra possuem armas, como vieram muitos falarem, para defender suas terras e tudo mais, mas não é isso que define o que é agricultura, né? O que define o que é agricultura é a plantação, são os instrumentos de trabalho para isso, para arar a terra, para as sementes e tudo mais ali que eles usam para fazer seu trabalho, né? Não uma espingarda ou uma arma qualquer nesse sentido de proteção. Isso é uma coisa bastante adjacente à atividade da agricultura, né? E a fixação vem nesses posts, eles até já pagaram, né? Porque você vê como então tá errado que eles voltaram atrás, né? No post, mas é uma coisa que já vem acontecendo. Já tivemos o Zé Milicinha, né? Que era o Zé Gotinha com um fuzil, que se não me engano foi o Eduardo Bananinha que postou. Enfim, é a fixação desse governo, né? Se elegeu um pouco com esse discurso armamentista e felizmente está colocando aí arma em coisas que não tem nada a ver. E assim, a gente não sabe, parecia até uma imagem de um jagunço, né? Parecia, a gente não sabia se era uma homenagem aos agricultores ou ao Lázaro, né? Que muitos questionam se não era um jagunço ali trabalhando ali na área de Goiás, em vez do serial killer que todos pintaram. Os outros assuntos do dia são novamente o vídeo do Lula, né, que o Ciro comentou. A hashtag Lula sem máscara bombou agora há pouco no Twitter, sobre que o Ciro comentou aquele vídeo do Lula sobre as tributações, né, sobre não taxar grandes fortunas e a fuga de capitais, né, que o Lula defendeu, que eu até comentei ontem no vídeo de ontem aí, que parece um discurso do Kim Kataguiri, né, eu até postei o vídeo mostrando a semelhança do discurso dos dois, falando sobre esse tema. E o Ciro foi bem no ponto, né. Primeiro a hipocrisia, né, o Lula falou ali um pouco sobre tributação progressiva no vídeo, falou de forma bem genérica e vaga, não falou se vai fazer ou não, mas falou, né, que era importante que quem ganhasse mais pagasse mais impostos do que quem ganhasse menos, basicamente isso. Mas não falou nada mais além disso, né? E tem a parte da hipocrisia, como eu falei, que eles estiveram 14 anos no poder, moveram uma palha para colocar em prática essa tributação, e agora vem com o discursinho liberal de que taxar grandes fortunas gera fuga de capital, que não é verdade, né? Porque, como o Ciro bem colocou, todos os países com alguma condição financeira mais ou menos estável cobram alguma taxação sobre grandes fortunas. Então os bilionários daqui vão fugir para onde, né? Só se for para Marte. E é mais uma vez a máscara do Lula caindo, como o Ciro colocou e como uma hashtag falou, né? Que a esquerda trata o Lula como se fosse um
pai da esquerda, um deus, quase como uma seita, um Jim Jones da esquerda, e só que a prática e o discurso são completamente diferentes, são neoliberais, né? Mas parece que existe um véu nos olhos das pessoas na esquerda que não conseguem enxergar isso. E quem consegue, com nós da turma boa, já pularam fora do barco, ou para o Ciro, ou para alguma ala mais radical da esquerda que temos aí dentro do PSOL, do PCB e de outros partidos numa esquerda mais radical, como por exemplo a Revolução Brasileira do Nildo Orix, que eu respeito bastante também, apesar de ser crítico ao Ciro, mas é uma crítica ideológica de verdade, né? Não é essas críticas vazias e sem sentido que a esquerda petista geralmente faz ao Ciro, que não, as críticas não vêm em nada sobre as ideias, né? É só Paris, é 12%, é 6%, e essas bobagens que não levam o debate a lugar nenhum. E a gente tá aí, as nossas críticas são diferentes, né? A gente, por exemplo, estamos criticando aqui uma pauta econômica que nesse momento de crise causada pela incompetência do governo Bolsonaro e também pela pandemia é importante, né? Porque a gente precisa além de diminuir os gastos inúteis que a gente precisa também aumentar nossa arrecadação para fazer investimentos, para controlar o rumbo das contas públicas e tudo mais, né? Então, e outras críticas que a gente faz também aos governos do PT com relação à falta de mudanças estruturais, né, que não houveram no Brasil. O Lula surfou bastante, surfou bem, tudo bem, construiu um belo castelo de areia ali com as altas das commodities, mas como a estrutura era fraca, né, não era realmente algo que tinha uma base sólida, um belo castelo de areia na primeira ventania mais forte desmoronou, né? E essa ventania veio ainda com a Dilma, que era um quadro despreparado e não entendeu o que aconteceu. E tudo isso gerou essa situação na qual a gente se encontra hoje. Enfim, é uma crítica, eu espero que não só a máscara do Lula caia, mas também que a esquerda enxergue com isso o que é o Lula, né? Se é que alguns já não enxergam e por interesses sabemos lá quais, né? Passam pano para isso. Enfim, mas vamos deixar seita é seita, né? Quem tá dentro da seita dificilmente vai mudar de ideia, né? A gente tem que buscar aqueles que ainda têm algum grau de compreensão, que não tratam o Lula como se fosse um líder de seita, um deus, o salvador da pátria, né? Coisa que ele não é, nunca foi e nunca será. E outra notícia que a gente teve hoje também envolvendo o Ciro foi a pesquisa do Instituto Modal Mais, que eu sinceramente eu não conheço, mas que coloca o Ciro com 13,3% ali, consolidado como o nome forte da terceira via. Falta muito tempo ainda para as eleições. Eu, como sempre falo, pesquisas agora no âmbito do que vai acontecer em 2022 não dizem nada. Porém, essas pesquisas podem ser importantes para o Ciro, porque a questão da terceira via vai ser um assunto muito comentado sobre esse pleito de 2022. A mídia vai falar muito disso para tentar desfazer essa polarização que a gente tem. Então, isso vai ser muito falado. A terceira via vai ser um assunto que talvez fique ali
no meio de Bolsonaro e Lula. E as pesquisas, mesmo de maneira, mesmo estando muito cedo ainda, o Ciro ser o nome a consolidar dessa terceira via como principal é uma coisa que vai colocar o nome do Ciro em evidência quase tanto quanto o de Bolsonaro e o de Lula, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro e o Lula não precisam fazer muita coisa para seus nomes ficarem em evidência, né? Porque o Bolsonaro é o presidente, então é impossível que o nome dele não fique em evidência de alguma forma. E o Lula é um ex-presidente com 2 mandatos, né? Que saiu com uma popularidade muito grande do governo. Então o nome dele também sempre vai estar em evidência com uma facilidade muito grande. Então quem tem que construir uma imagem e aparecer e ficar conhecido é o nome que seria da terceira via, né? E a terceira via, o termo terceira via vai ser muito colocado em pauta e em algum momento vai ser muito bom que se troque se troque a figurinha de terceira via para Ciro Gomes, né? Que é um modo de o Ciro se colocar ali no meio dessa polarização e ficar tão conhecido quanto os dois, porque o Ciro nunca foi presidente, enfim, é natural que ele não tenha a mesma facilidade em aparecer do que os outros dois, né? Então eu acho que a importância de pesquisa agora é basicamente essa para mim. E também entender um pouco aonde o Ciro pode melhorar, assim, analisando as pesquisas de forma mais concreta, mais profunda, né? Aonde o Ciro vai mal, qual faixa etária, qual nível de escolaridade, nível de renda e tentar fazer uma estratégia para, para melhorar a imagem dele nesses setores onde o nome dele ainda não ganhou tanta força e também para consolidar aonde a gente já está bem, né? Onde o Ciro já aparece com uma preferência grande do eleitorado. No mais, eu acho que o caminho ali tá consolidado. O Ciro, diante da situação que ele tem pela frente, está fazendo um bom trabalho. Claro que sempre pode melhorar, né? Eu acho que o Ciro, por exemplo, foi no Flow Podcast e eu acho que foi muito importante para ele. É um público jovem ali que ele vai ganhando, e um público que pode vir a ter um pouco mais de gana para fazer campanha para ele, difundir a mensagem dele em lugares onde é um pouco mais difícil de você ir fisicamente. Então acho que ele tem que fazer ali um circuito de podcasts. Tal. Eu sempre defendi que ele vá no Podpah, por exemplo, no Inteligência Artificial não, Inteligência Limitada do Rogério Vilela e no Vênus Podcast, por exemplo, que é um podcast mais com um público em comando feminino, também seria muito bom, já que o Ciro dos candidatos foi o que em 2018 teve o maior número de propostas para as mulheres, né? Apesar de todos esses ataques que ele sofre, Ciro é machista, Ciro é isso, Ciro é aquilo, no plano de governo não foi o que a gente viu, né? Foi o Ciro designou muitas propostas para o público feminino em setores como trabalho e emprego que os outros falhavam um pouco mais do que, em outros setores também de propostas para o campo feminino, né? Então foi isso, eu acho que essas foram as
as principais notícias do dia para a gente aqui, da turma boa principalmente. Então se inscrevam no canal aí, deixem seu like, ativem as notificações. Estou acompanhando aí alguns os comentários que vocês fazem. Muito obrigado aí para quem está acompanhando o canal. Se inscreva também em Footstrap Podcast. A gente tá aí, começou agora há 2 semanas fazer o podcast no formato de live. Tá muito legal aí, foi muito bom os 2 episódios com o Eduardo Semerjian e com a Tabata Ganga. Espero que vocês acompanhem, tenham gostado. Saudações trabalhistas a todos, um abraço.